neste momento, vamos entrar em sintonia com a nossa luz interior, ir de encontro aos nossos mentores, ao nosso anjo guardião, utilizando os recursos da prece para alcançar o Cristo Jesus. Que Jesus venha participar conosco de mais este culto do Evangelho em nossa casa, iluminando não só o interior do nosso lar, mas os nossos corações. Pedimos a Deus para nos ajudar na expansão de consciência, para a compreensão da mensagem que está sendo ofertada a cada um de nós, que ela seja instrumento divino para a nossa evangelização e autoiluminação do Espírito. Que o culto do Evangelho em nossa casa não tenha só o propósito de trabalho para a limpeza e harmonização do interior de nosso lar, mas que possa ser instrumento divino, nos ajudando na autoiluminação de nós mesmos. Que o passe seja instrumento de bênçãos, de tratamento e de cura, bálsamo divino de alívio de todas as dores e mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que a água colocada para ser imantada receba as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando no medicamento do corpo e do espírito e no alimento que mata a sede não só do corpo, mas principalmente da nossa alma. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 19. Executar bem. Abaixo do título, uma mensagem que está no livro de Lucas, no capítulo 3, versículo 13. Diz assim: E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje, trazendo a cada um de nós o convite à reflexão. Assim prossegue o benfeitor. A advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento à palavra do precursor. Não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão, execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram na terra? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o espírito eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnado ou desencarnado,
é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo, com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor, cada dia, e executá-la do melhor modo. E aqui a gente busca o auxílio dos benfeitores celestes para a dissertação da mensagem. Então, Emmanuel está lembrando a cada um de nós que toda tarefa que nós estivermos dispostos a realizar no campo do voluntariado, é preciso executar bem. Primar sempre pela qualidade do trabalho e não pela quantidade das tarefas executadas na seara do voluntariado. E aqui nós não estamos falando do trabalho que nós executamos nessa ou naquela denominação. Mas nós precisamos ter sempre a consciência de que o trabalho deve ser bem executado. Deve trazer para nós enriquecimento dos nossos conhecimentos, deve trazer para nós completo bem-estar. E aí vem o ensinamento do Cristo Jesus, que nos lembra mais uma vez que não deve servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque haverá momento em que nós agradaremos demais a um senhor e deixaremos de agradar ao outro. Então nós devemos buscar o quê? O equilíbrio. Muitas vezes, quando nós conhecemos, seja a doutrina espírita, seja qualquer outra denominação, que nós começamos a conhecer o Evangelho de Jesus, conhecer os seus ensinamentos, aí nós nos apaixonamos e queremos estar em todas as frentes de trabalho, nas instituições onde nós estamos vinculados. E aí o que acontece? Nós atropelamos a nós mesmos. Não executamos a tarefa de maneira produtiva em nenhuma das frentes de trabalho. E aí vem o quê? A decepção. Não é que a instituição está errada ou está falha. Somos nós que não soubemos primeiro respeitar as nossas aptidões. Depois, nós estamos atropelando a nós mesmos. E como diz Emmanuel aqui, quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo. E isso acontece todos os dias na nossa vida. Muitas vezes nós queremos entrar para o campo do voluntariado, mas é preciso buscar este equilíbrio, estar trabalhando em comum acordo com a nossa família. Isso exige disciplina,
disciplina para administrar os nossos problemas pessoais, porque todos nós somos espíritos experienciando a vida na Terra, temos nossas provas e expiações, temos os problemas cotidianos que nós temos que aprender a enfrentar. E não adianta nada estarmos nos vinculando de forma ininterrupta nas casas de oração, em outras instituições que nos acolhem para o trabalho do voluntariado, como fuga do nosso cotidiano, da nossa vida. Nós precisamos ter a disciplina de encontrar o equilíbrio, de zelar com bondade, com amor, com fraternidade, para que haja paz e harmonia em nosso lar. Cuidar com responsabilidade das nossas tarefas no âmbito do trabalho. Todos nós precisamos trabalhar. Nós não podemos deixar de trabalhar para ser voluntário, a menos que nós não precisemos mais do trabalho. Então é importante, tudo aquilo que nós formos realizar no campo do voluntariado, nós precisamos executar bem esta tarefa. E executar bem esta tarefa é sermos racionais, é não sermos fascinados pela tarefa que nós estamos executando, mas sermos responsáveis. É compreender, como diz aqui na mensagem de Lucas, que tudo aquilo que for ordenado para nós, no cumprimento da tarefa, no campo do voluntariado, nós estaremos recebendo essa ordenação do Pai. E o Pai conhece melhor a nós mesmos do que nós. Ele conhece a cada um de nós, todas as nossas aptidões. Então ele vai dando aquela tarefa de acordo com as nossas aptidões, de acordo com o nosso tempo, de acordo com o nosso entendimento. E muitas vezes nós atropelamos. Queremos estar servindo na instituição de domingo a domingo. E isso vai anular, muitas vezes, o tempo que nós temos que ter para com a nossa família, de dedicação às tarefas do nosso lar. Vai anular as questões do trabalho, vai faltar a dedicação no campo do trabalho. Muitas vezes isso vai atrapalhar o nosso cotidiano de vida. E aí nós vamos cair aqui, ó, nesse segundo parágrafo da mensagem, quando Emmanuel diz assim, ó: a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. Ou seja, a nossa ansiedade vai nos impedir de realizar, de executar bem a tarefa. Ela não terá frutos positivos e vai trazer para nós o quê? Consequências negativas. Então, muitas vezes a gente conhece pessoas que estão nas entidades, que estão no campo do voluntariado, nas denominações religiosas, e são pessoas extremamente ativas, estão em todos os departamentos, em todas as frentes de trabalho. E aí, de repente, a gente se depara com aquela pessoa desmotivada, sem vontade de executar as tarefas que se comprometeu, cansada. E aí a pessoa diz: eu estou desanimada, eu não quero mais. Essa religião não serve para mim. Eu não quero mais trabalhar nessa instituição como voluntário porque o meu trabalho não é bem visto.
Não é isso. Não é que as denominações não aceitem o voluntário. É que muitas vezes nós agimos pelo impulso da emoção e esquecemos de colocar nesse nosso planejamento de trabalho os impulsos da razão. Então nós precisamos estar atentos nas tarefas que nos forem ofertadas. Ah, mas a tarefa é tão pequena. Às vezes a tarefa é pequena na nossa concepção. Nós acreditamos que a tarefa é pequena na nossa concepção, mas o Pai sabe o quanto aquela tarefa tão pequena é tão significativa para nós, para os nossos semelhantes e principalmente para o Pai. Então, quando nós nos aliançarmos ao Cristo Jesus, verdadeiramente, que nós possamos conhecer a sua missão, a missão que Jesus executou enquanto esteve conosco aqui na terra. Jesus jamais atuou com ansiedade. Ele levava sempre o quê? A calma, a paz e a serenidade. E ele conseguiu, com disciplina, com amor, com bondade, com fraternidade, executar a sua missão. Porque Jesus tinha paz interior consigo mesmo. Então, que nós não sejamos trabalhadores fascinados pela mensagem do Cristo Jesus, apaixonados, mas que nós sejamos partícipes do Cristo Jesus, atuando como mensageiros do Cristo Jesus, mas de forma racional, cumprindo com as nossas tarefas de forma a serem bem executadas. E se nós encontrarmos espaço para executar bem aquela tarefa que está sendo designada a nós pelo Pai, mesmo que ela seja pequena aos nossos olhos, que nós tenhamos muita atenção, muito amor e muita dedicação. Que nós aprendamos a deixar de lado a ansiedade, que nós possamos pautar o nosso trabalho com base na paz, no amor, na serenidade. Que nós sejamos sempre racionais, que nós falemos menos e que nós executemos mais as tarefas no campo da bondade, do amor e da fraternidade. Que nós aprendamos a cuidar sim dos interesses da coletividade, das necessidades da coletividade, porque nós estamos dessa forma aliançados com o Cristo Jesus, cuidando da nossa família universal. Mas antes, que nós tenhamos a responsabilidade de cumprir com o dever maior, de cuidar daqueles que estão sob a nossa tutela, sob a nossa responsabilidade, aqueles que estão convivendo conosco no dia a dia no nosso lar. Que nós possamos atuar junto à nossa família com respeito, com amor, com bondade, com fraternidade. Que a nossa família seja para nós os nossos maiores incentivadores. Porque se a gente cuida da nossa casa, alicerçando o nosso lar, fazendo da nossa casa escola de bênçãos, a nossa família vai nos dar a sustentação que nós precisamos para que o nosso trabalho dê frutos lá fora.
Agora, abandonar as necessidades da família, acreditando que nós temos que servir primeiro lá fora e depois dentro da nossa casa, aí nós vamos entrar no campo da ansiedade. E nós não vamos conseguir colher os verdadeiros frutos que nós almejamos quando nós estamos dispostos a ajudar o Cristo Jesus no trabalho para a assistência dos nossos semelhantes. Se nós temos dificuldade no nosso campo de trabalho, nós não podemos abandonar o nosso trabalho para atuar nas instituições que nós servimos. Primeiro nós temos que resolver os problemas do campo profissional e depois que nós possamos verdadeiramente executar bem as tarefas que nós assumimos no campo do voluntariado, em qualquer instituição. Porque fazer o bem faz bem. Ajudar as pessoas, muitas vezes, nem sempre nós estamos ajudando aquela pessoa, mas o problema daquela pessoa está nos ajudando a sermos pessoas melhores, a termos empatia pelo problema do outro, a buscar soluções que atendam a necessidade do outro, mas enquanto isso, estamos nos capacitando para sermos voluntários cada vez mais eficazes na proposta do bem, do amor e da fraternidade. Quando nós estivermos dispostos a levar a palavra no culto de oração aos nossos irmãos, nós vamos estar em paz, vamos estar serenos, porque nós estaremos pregando aquilo que nós vivemos. E aquela proposta estará trazendo frutos benéficos, não só para nós, mas para os nossos semelhantes. E qualquer tarefa no âmbito do voluntariado sempre é grandiosa perante ao Cristo Jesus e ao Criador. Lembrando que o Pai conhece as nossas aptidões e todas as tarefas que o Pai confia a cada um de nós é porque o Pai tem certeza que nós vamos executar bem aquela tarefa porque ela está de acordo com as nossas aptidões. Então, que nós possamos, a partir de agora, buscar nos recursos da oração, nos recursos das vibrações, emanar pensamentos de paz e luz à nossa comunidade. Que Deus abençoe todos os irmãos que vizinham a nossa casa, que moram no mesmo bairro, na mesma rua. Vamos emanar pensamentos de paz e de luz às casas de oração, que sejam sempre o porto seguro para todos nós e principalmente que nós possamos acolher todas as almas que buscam na casa de oração a paz, o amor, o alívio de suas dores e de todas as suas aflições. Vamos pedir a Deus, nas nossas orações e vibrações, por toda a nossa família, por todos os nossos consanguíneos, por todos aqueles que o Pai nos concede a bênção, a honra e graça de estarmos unidos pelos laços do amor e pelos laços consanguíneos, para fazer o trabalho de reparação, de evolução do nosso espírito aqui na Terra. Aos que retornaram à casa maior, que Deus os abençoe. Aos que estão na morada terrena, que receba as nossas vibrações de paz e de luz. E neste momento, nós vamos apresentar a Pleiade Celestial que está conosco no Evangelho em nossa casa, a nossa família, aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados. Que todos possam beber nessa fonte inesgotável de amor e de luz durante o culto do Evangelho no lar. Que a espiritualidade maior nos auxilie no trabalho de limpeza, de organização e harmonização do campo interior da nossa casa. Que todas estas energias estejam também alcançando cada cantinho do nosso quintal, servindo as nossas plantas e aos nossos animais de estimação.
vamos pedir a Deus e a Jesus pelo nosso ambiente de trabalho. Vibrar paz e luz para o nosso ambiente de trabalho e para os nossos companheiros de jornada, que possamos alcançar as bênçãos da prosperidade, não só no campo material, mas espiritual também, no nosso ambiente de trabalho. E é chegado o momento sublime do passe, que nós possamos receber do mais alto, através da espiritualidade maior, todas as energias balsamizantes de tratamento e de cura de todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que o passe seja instrumento restaurador de nossas forças, trazendo para nós a saúde, a paz interior, a harmonia e o equilíbrio para prosseguirmos a nossa jornada. Que Jesus nos auxilie a executar bem todas as tarefas que o Pai confia a cada um de nós. Que a água colocada para ser imantada seja abençoada com todas as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, e que ela seja para nós essa fonte inesgotável que alimenta as necessidades não só do corpo, mas principalmente da alma. E em comunhão com o Pai, vamos abraçar fraternalmente toda a nossa família universal, pedindo por cada um dos lares constituídos aqui na terra. Que Deus abençoe grandemente os lares que estão padecendo pela dor do luto. Que a oração seja o princípio maior de união das famílias que estão na esfera terrena com as famílias que estão na esfera maior. Que Deus abençoe as famílias que padecem, porque o seu ente querido está passando pela prova da enfermidade. Que nós possamos direcionar através de nossas orações energias sagradas de cura para os nossos entes queridos e que Jesus seja o médico dos médicos para a cura dos nossos entes queridos. Vamos vibrar paz e luz para os lares desfeitos pela ganância, pela maledicência. Que os laços consanguíneos sejam reapertados pelos laços do amor, do perdão e da fraternidade. Vamos pedir a Deus por todos os lares que estão padecendo pela falta do pão de cada dia, do trabalho, da moradia segura. Que Jesus, através das mãos humanas, possa contemplar todas essas famílias que estão na condição de vulnerabilidade social completa. Que sejam assistidos pelas bênçãos do Pai, pelo Cristo Jesus, através da bondade humana, em todas as necessidades materiais e espirituais. Vamos pedir a Deus em oração para que as nossas vibrações cheguem ao Cristo Jesus e que Jesus possa iluminar todas as consciências humanas na Terra, onde todos nós possamos executar bem as tarefas do amor, da bondade, da fraternidade e da paz. Que possamos ser um só povo, uma só nação, trabalhando pelo bem-estar uns dos outros e pelo bem-estar e evolução do nosso planeta Terra. Vamos vibrar por todas as grandes nações, pelos seus mandatários. Vamos vibrar e pedir a Deus pela nossa pátria, pelo mandatário maior da nossa nação, pelo mandatário maior do nosso estado e do nosso município. Que Deus abençoe grandemente toda a nossa gente e abençoe esta proposta divina de trazer a luz do Pai e do Cristo Jesus para o nosso lar. E assim, vamos agradecendo a Deus por esta oportunidade, a Jesus, a Mãe Maria, falando com o Pai, buscando o auxílio de Jesus, na oração do Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus, obrigada, Mãe, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Obrigada por estender sobre todos nós o seu manto protetoral de luz, de amor. Obrigada aos tarefeiros celestes que vieram nos auxiliar em mais este culto do Evangelho em nossa casa. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.